Oi, pessoal! Vocês sabiam que numa conversação frente a frente, mais do que 65% da comunicação ela é feita de maneira não verbal? E que apesar das enormes diferenças culturais que a gente tem no mundo, os sinais básicos da linguagem corporal são os mesmos em todos os lugares? É sobre isso que a gente vai falar no livro de hoje, Desvendando os Segredos da Linguagem Corporal, de Alan e Bárbara Pezzi. Eles explicam como a linguagem, e entendendo as expressões faciais, os movimentos, né, e também os gestos, eles revelam nossas emoções e os nossos pensamentos, né. Sabe que ontem eu estava na casa de uma amiga e sem querer eu quebrei um copo de cristal na casa nova dela. E logo que isso aconteceu, gente, desculpa, e botei a mão assim no rosto, né? E lembrei na hora do livro e o que nós íamos comentar hoje, assim, quando os autores eles lembravam, né, que cobrir a mão com o rosto com as mãos é um sinal de proteção, né? E ele é quase que instintivo enfim, né? Sem pensar a gente faz determinados movimentos. Então eles trazem um pouquinho sobre isso nessa obra. Ele é um livro, ele é um guia bastante completo que analisa muitas coisas, então é um livro com muitas ilustrações, né? Eles falam muito dos gestos que a gente mais vê no dia a dia, também de sinais com os braços, e aí um dos exemplos são os braços cruzados, né? Então eles dizem, bom, braços cruzados com os dedos assim para cima revelam, tem um sentido, daqui a pouco com as mãos fechadas tem outro sentido, com as mãos assim tem outro sentido e assim por diante. E tudo isso eles vão trazendo com ilustrações, né? Eles falam também das formas de espelhamento e aí mencionam o bocejo, e aí eu lembro quantas vezes a gente vê alguém bocejando e quando se percebe também tá bocejando junto, né? Tratam do sorriso, também o sorriso enquanto risada, gargalhada, mas também o sorriso falso e o sorriso como um sinal de submissão. Falam de características e variadas formas ao apertar a mão, então no aperto de mãos também entre as pessoas, né? Que podem revelar sinais de dominação, de submissão ou de igualdade, e aí qual seria o aperto de mão ideal, né? Se tu tem a intenção de estabelecer uma relação de igualdade com a pessoa com quem tu tá ali. E trazem também exemplos e rituais e gestos de atração e de sedução mais comuns em homens e em mulheres, né? Então tem muitas imagens, é um guia bastante detalhista e eu tento trazer aqui um pouco do que me chama mais atenção no sentido de por que é importante a gente perceber os sinais, né, dos corpos, dos nossos e dos outros, se a gente quer melhor se comunicar, né? E aí ele traz 3 regras básicas para quem tem interesse em perceber, enfim, né, esses sinais da linguagem corporal, que são quase como alertas, assim. O primeiro deles é ler os sinais em grupos. Então, por exemplo, coçar a cabeça, né? Eu posso coçar a cabeça simplesmente porque eu tô com coceira, e é isso, né? Mas também por questões de, daqui a pouco, sinais de incerteza, de mentira, ou mesmo por estar com calor, ou até por estar com caspa, ou sei lá, alguma outra coisa assim. Então, a importância da gente sempre olhar os sinais em grupos e não de forma isolada, né? E que alguns sinais em grupos podem revelar, por exemplo, que a pessoa se sente ameaçada, ou sob pressão, ou entediada. E aí um dos exemplos que ele traz é o fato de ficar alisando o cabelo, ou às vezes ficar enrolando o cabelo também, como sinais de tédio, assim, ou de se sentir sob pressão também. O segundo alerta que ele faz, ou dica, ou regra, né, diz respeito a ficar de olho na coerência. Então, as pesquisas mostram que os sinais não verbais têm um efeito 5 vezes maior do que as palavras ditas. E que quando tem incoerência, as pessoas dão mais importância à mensagem não verbal. E aqui só um parênteses, um exemplo, que esses dias, sabe que eu fui levar meu filho na escola e a professora dele tinha ido ao médico. E aí uma outra pessoa foi receber ele. E aí, meu filho tem 3 anos, né? E aí a pessoa foi receber ele, levei ele até a sala de aula, e aí ela tava escorada na porta, de braços cruzados, e disse assim, oi, vamos brincar? Vamos ali pegar os dinossauros? Vamos entrar? E aí meu filho tava ali do meu lado, assim, meio que, né, às vezes é mais difícil, assim, a chegada na escola, né, especialmente depois de alguma virose. E aí, e ele ali comigo, e eu acho que isso deve ter durado uns 20, 30 segundos, assim, mas que pareceu muito tempo, porque ela tava escorada na porta, né, assim, encostada, convidando uma criança de 3 anos para entrar para brincar, e ela ficou assim. E eu que sou adulta, nem eu tava com vontade de entrar na sala de aula, sabe? Então, enfim, fique de olho na coerência, né? Entre o que o corpo tá dizendo e daqui a pouco a tua linguagem verbal tá expressando, né?
E aí lembrei desse exemplo ali. Depois deu tudo certo, passado um tempo, conseguimos que, né, ele entrou na sala de aula, ela também foi mais cativante, mas foram ali alguns instantes que, enfim, quiseram dizer alguma coisa, assim, algo que eu fiquei pensando, sabe? Bom, e a terceira grande dica ou regra que eles trazem é levar em conta o contexto. Então, por exemplo, uma pessoa sentada, com pernas e braços cruzados, né? Tá inverno. Se ela tá numa parada de ônibus, talvez isso signifique que ela esteja com frio, né? E não que seja uma atitude defensiva. Diferente se essa mesma pessoa, nessa mesma postura, tá em outro contexto, que daqui a pouco isso pode revelar uma atitude defensiva, né? Eles trazem cuidados na leitura de quem tem interesse em desvendar, então, esses segredos da linguagem corporal, no sentido de que é muito fácil a gente se equivocar, né? Porque as regras de interpretação, elas não são absolutas e a gente tem que estar atentos a isso. Né? Então, por exemplo, um aperto de mão. Às vezes, quando, né, tu cumprimenta alguém e a pessoa aperta a tua mão de uma forma mais leve, mais mole, né? Muitas vezes essa pessoa pode ser vista como fraca ou desinteressada, né? Mas muitas vezes ela pode ter artrite, então ela não consegue apertar a mão de forma, né, mais vigorosa. Então, cuidado na maneira como a gente interpreta também alguns sinais, não achando que tudo, né, tem uma grande explicação, quando às vezes são sinais físicos que revelam, né, algumas questões. E eles trazem como dica, então, como se tornar um grande leitor para quem se interessa, né, sobre a linguagem corporal, no sentido de praticar 5 minutos por dia, de olhar para a linguagem corporal dos outros e também buscar criar consciência sobre a sua linguagem corporal. Né, e tentando ver aí como que a gente também pode estar transmitindo aí alguns sinais, né, muitas vezes equivocados, sobre aquilo que a gente está, enfim, né, pensando. Eles falam muito dos braços cruzados, que embora fisicamente seja muito confortável, às vezes a gente fica assim. Muitas vezes ele revela para as pessoas que tu tá mais fechado e não tão aberto ao relacionamento, né? Então, eles sugerem que para uma boa comunicação é necessário eliminar os gestos negativos e praticar aqueles que proporcionem resultados positivos. Espero que tenham gostado. Se gostarem e quiserem curtir e compartilhar, também vai ser bem legal. E até o próximo vídeo, gente!